Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade à nossa aula de anatomia do nosso membro superior, região de antebraço, cotovelo e braço. Nessa parte 2, vamos continuar a articulação do cotovelo, vamos aprender os acidentes anatômicos do osso do húmero e vamos ver alguns exames de imagens. A articulação do cotovelo é a articulação que tem a função de unir o antebraço ao nosso braço. O cotovelo é formado pelo encaixe, pela união dos três ossos, o húmero região distal, o rádio região proximal e a una também região proximal. O encaixe desses três ossos, a união deles, então, forma a articulação do cotovelo. Porém, o cotovelo ele possui três articulações. O contato desses ossos nessa região forma, então, três articulações. Então, a gente consegue separar a articulação do cotovelo em três articulações. A primeira articulação do cotovelo nós denominamos e chamamos de articulação húmero-ulnar. A articulação húmero-ulnar, vocês podem observar pela imagem, é a articulação do osso do húmero, região distal, com o osso da una, região proximal. Então, ali no acidente anatômico da incisura ou fossa troclear da una, se encaixa o húmero e forma, então, a articulação húmero-ulnar. A segunda articulação do cotovelo é a articulação húmero-radial. Ela é feita, então, pelo húmero região distal, mais pelo rádio região proximal. Quando a gente tem o contato desses dois ossos, a superfície, a face, né, a região da articulação na parte de cima do rádio, que a gente chama de face articular superior do rádio, ela vai automaticamente se encaixar naquela estrutura que é mais arredondada, em forma de esfera, que chama-se capítulo do húmero, e forma então a articulação húmero-radial. Essa articulação é a articulação que se movimenta em rotação no próprio eixo. Então, pela anatomia, pelo encaixe desses ossos, a gente tem a possibilidade de ter um movimento de rotação no próprio eixo, realizando então os movimentos de pronação e supinação. A terceira articulação do cotovelo, nós encontramos a articulação radioulnar proximal. Então, o ponto de contato entre o rádio região proximal mais a una região proximal forma então a articulação radioulnar proximal. Ela realiza os movimentos também de pronação e supinação, porque a cabeça do rádio ela vai se encaixar na incisura radial da una, formando a articulação rádio-ulnar proximal. Então, articulação húmero-ulnar, articulação húmero-radial e articulação rádio-ulnar proximal. São as três articulações do cotovelo. Vocês estão observando nessa imagem as articulações do cotovelo. Nas duas imagens da parte superior, da parte de cima do slide, vocês estão observando um cotovelo em extensão. Cotovelo com o braço estendido. Então, o número 1 está representando e mostrando o osso do húmero. O número 2, representando e mostrando o osso do rádio. O número 3, o osso da una. Observem sempre a anatomia dos ossos, o formato dos ossos, o contorno dos ossos, para vocês identificarem sempre qual é o osso. Número 4, mostrando o ponto de contato entre o húmero e o rádio, articulação húmero-radial. Número 5, mostrando o ponto de contato do húmero com a una, articulação húmero-ulnar. E na imagem de baixo do slide, vocês estão observando, então, a articulação rádio-ulnar proximal. É o ponto de contato entre o rádio e a una na sua região proximal. Forma a articulação radioulnar proximal. Vocês estão observando nessas imagens a articulação do cotovelo, porém a posição agora dos ossos, a articulação está em 90 graus, a articulação está dobrada, está flexionada, e vocês estão observando então, número 1, a articulação húmero-radial é o ponto de contato do húmero com o rádio. Essa articulação, por ser um ponto de contato do húmero com o rádio sempre é um osso que está na lateral do antebraço, essa articulação é uma articulação que está na lateral do cotovelo, então húmero radial.
Número 2, nós temos a articulação húmero-ulnar, é o ponto de contato do húmero com a ulna. Essa articulação, pela ulna estar sempre posicionada no lado medial do antebraço, ela é uma articulação que está também no lado medial do cotovelo. E o número 3, a articulação rádio-ulnar proximal, é o ponto de contato entre o rádio e a ulna, na sua porção proximal. Nós temos, então, essa articulação realizando os movimentos de rotação no seu próprio eixo, de pronação e supinação. As outras articulações, a húmero radial e o húmero ulnar, elas representam os movimentos de flexão e extensão do cotovelo. Quando nós falamos da região do braço, o braço ele é a estrutura entre o antebraço e o ombro. Ele fica localizado entre o cotovelo e o ombro. Então, a região do nosso braço, naquela divisão estrutural, divisão segmentar do sistema esquelético, é a região entre o antebraço e o ombro. Ele é formado, então, pelo osso do húmero. Na imagem do slide, do lado direito de vocês, vocês estão observando os dois ossos do húmero. Um húmero do lado direito e um húmero do lado esquerdo, os dois ossos de vermelho. O osso húmero ele é considerado o maior e mais longo osso dos membros superiores. O osso húmero se articula com os ossos do antebraço na sua região distal, formando o cotovelo, e com a escápula na região proximal, formando o ombro. Vocês podem observar na imagem os dois pontos de contato do osso húmero. Na sua porção distal, ele se articula com o rádio e a ulna para formar o cotovelo, e na sua porção proximal, ele somente se articula com a escápula, que é o osso da parte posterior, da parte de trás do nosso ombro. E aí ele forma, então, o ombro. Ele é um osso par, nós temos dois húmeros, um do lado direito, o outro do lado esquerdo, como eu já falei para vocês, e ele apresenta duas epífises, a epífise proximal e a epífise distal, e nós temos uma diáfise, que é o meio do osso, que é considerado o corpo do húmero. Então vamos aprender agora as divisões, os acidentes anatômicos do osso húmero. Então, quais são os acidentes do osso do húmero? Vocês estão observando, então, o osso húmero e vocês estão observando a vista anterior do osso, a parte da frente dele. Como eu falei para vocês, existe nele acidentes na epífise proximal, acidentes na epífise distal. Então, o primeiro acidente anatômico do osso húmero, nós damos o nome de cabeça do húmero. A cabeça do húmero é o número 1. Ele está localizado na parte proximal do osso e é essa parte mais arredondada do osso do húmero, que vai fazer a articulação e se conectar com a escápula. A cabeça do húmero é uma estrutura convexa, então ela é uma estrutura mais arredondada. Então, cabeça do húmero. O acidente número 2, na parte posterior, na parte contrária da cabeça do húmero, nós encontramos o tubérculo maior do húmero. A cabeça do húmero ela está localizada no lado medial do osso. O tubérculo maior ele está localizado no lado lateral do osso. Isso é um ponto de referência muito importante, porque nós precisamos identificar alguns acidentes neste osso que vão estar na lateral, outros acidentes vão estar na medial. Então, esses são os dois pontos de referência. O lado da cabeça do húmero sempre será o lado medial do osso e o lado do tubérculo maior sempre será o lado lateral do osso. Nós temos, então, o tubérculo maior e o número 3 está mostrando o tubérculo menor do húmero. O tubérculo menor ele é um pouco mais anteriorizado, então de tamanho também ele é um tubérculo menor comparando com as outras estruturas, por isso que recebe o nome de tubérculo menor do húmero. Entre os dois tubérculos nós encontramos um sulco,
que é o número 4, é o sulco intertubercular. A palavra inter significa entre, né? Então, entre os dois tubérculos, sulco intertubercular. O sulco é uma região onde se encaixa algo, onde passa alguma coisa, é como se fosse uma depressão. Então, a gente chama de sulco intertubercular do úmero. O número 5, nós temos uma borda que faz um contorno na cabeça do úmero e nós damos o nome de colo anatômico do úmero. E o número 6, um dedo abaixo dos tubérculos maior e menor, nós encontramos o colo cirúrgico do úmero. O número 7, toda essa região nós já estamos na diáfise do úmero, então é o corpo do úmero. E quando nós chegamos nos acidentes na parte distal do osso, nós encontramos o número 8, que é uma fossa, chamada de fossa radial. Nessa região distal do osso, é uma região que nós temos que identificar alguns acidentes que estão na lateral e na medial. O número 8, quando a gente começa a observar a região distal do osso do úmero, nós encontramos ali o número 8, que é chamado de fossa radial. É uma fossa realmente, a fossa é também uma estrutura que recebe ou que se encaixa algo. No caso do número 8, que é a fossa radial, quando nós fizemos um movimento de flexão, quando nós flexionamos o nosso braço, a cabeça do rádio, ela se encaixa dentro da fossa radial do úmero. A fossa radial do úmero, ela serve para receber a cabeça do rádio. Ao lado da fossa radial, nós já temos o número 13, que eu vou já pular para vocês ali, que é chamado de fossa coronoide. A fossa coronoide do úmero é uma fossa que, quando nós fizemos o movimento de flexão, recebe o processo coronoide da una. Então, essas duas fossas, a fossa radial número 8 e a fossa coronoide número 13, são as duas fossas do úmero que encaixam o rádio e a una. Na fossa radial encaixa o rádio, na fossa coronoide encaixa a una. O número 9 e o número 10 são chamados de epicôndilos. Os epicôndilos são as estruturas que estão nas laterais do osso do úmero. O número 9 é chamado de epicôndilo lateral do úmero. Por que ele é lateral? Porque nós temos que ter o ponto de referência. Está no mesmo lado do tubérculo maior, que é o número 2. O tubérculo maior, ele é uma estrutura que está na lateral. Então, o número 9 vai ser o epicôndilo lateral do úmero. Nós temos no lado contrário, lado oposto, o número 10, que é o epicôndilo medial do úmero. Notem que o epicôndilo medial ele é maior. O epicôndilo medial do úmero ele recebe o nome de medial porque está no mesmo lado da cabeça do úmero, que é o lado medial do osso. Nós temos o número 11, que é uma estrutura chamada de capítulo do úmero. É uma estrutura mais arredondada, é uma esfera, onde recebe a cabeça do rádio. E o número 12, nós temos a tróclea do úmero, que é uma estrutura onde encaixa a una. Nesses dois pontos, no 11 e no 12, no capítulo do úmero e na tróclea do úmero, é onde nós recebemos, onde o úmero recebe e encaixa o rádio e a una, formando as articulações do cotovelo, a úmero radial e a úmero unar. No capítulo do úmero, que é o número 11, então a cabeça do rádio ela se insere e se encaixa ali. E no número 12, na tróclea, a fossa ou a incisura troclear da una se encaixa na tróclea do úmero. Quando nós flexionamos o cotovelo, a fossa radial, que é o 8, e a fossa coronoide, que é o 13, elas recebem respectivamente esses dois ossos, tanto o rádio como a una. Então, esses são os acidentes anatômicos da vista anterior do osso do úmero. Cabeça do úmero, tubérculo maior do úmero,
o tubérculo menor do úmero, o sulco intertubercular do úmero, o colo anatômico do úmero, colo cirúrgico do úmero, o corpo do úmero, a fossa radial do úmero, o epicôndilo lateral do úmero, o epicôndilo medial, o capítulo do úmero, a tróclea do úmero e a fossa coronoide do úmero. Nesta imagem, vocês estão observando o osso úmero vista posterior. Agora nós estamos na parte posterior do osso, a parte de trás dele. Muitos dos acidentes se repetem, nós temos um acidente apenas que é novo. Então, começando na parte proximal do osso, o número 1, cabeça do úmero. A cabeça do úmero, novamente, ela está localizada, posicionada no lado medial do osso. Então, automaticamente, todo esse lado do osso que está a cabeça vai ser o lado medial. Número 2, no lado contrário da cabeça do úmero, nós temos o tubérculo maior do úmero. O tubérculo maior do úmero está posicionado no lado lateral do osso. Então, todo esse lado será o lado lateral do úmero. Número 3, está mostrando o colo anatômico, que é um contorno, que é uma borda que existe delimitando a cabeça do úmero. E o número 4, um dedo abaixo da cabeça do úmero, um dedo abaixo do tubérculo maior, encontramos o colo cirúrgico. O colo cirúrgico é uma região do osso do úmero que sofre bastante lesões, bastante fraturas, é muito comum nessa região. Nós não estamos enxergando o tubérculo menor, ele está localizado lá na vista anterior, então está na parte de trás, na parte contrária dessa imagem. Número 5, nós encontramos o corpo do úmero. O número 6 é um acidente anatômico que só é encontrado na parte posterior do osso, a fossa do olecrano. A fossa do olecrano é uma fossa mais profunda, a profundidade dela é muito maior do que as outras duas fossas, radial e fossa coronoide, que nós aprendemos antes no lado anterior. E nós temos, com a extensão do cotovelo, quando a gente estende o cotovelo, o olecrano da una, ele se encaixa na fossa do olecrano do úmero. Então, a fossa do olecrano do úmero serve para receber, quando a gente estende o cotovelo, o olecrano da una. Por isso que o nome é fossa do olecrano. Número 8. Número 7, nós temos o epicôndilo medial do úmero, porque está no mesmo lado da cabeça, que é na medial. E o número 8, nós temos o epicôndilo lateral, que está no mesmo lado do tubérculo maior, que é o lado lateral. O número 9 está mostrando a tróclea do úmero, a região que encaixa a ulna. Então, esses são os acidentes da vista posterior do osso do úmero. Nesta imagem, nesse raio-x, vocês estão observando um antebraço AP. O antebraço AP é um exame que é feito onde o raio central entra na região anterior, na parte da frente, e sai na parte posterior do antebraço. Primeira coisa muito importante para vocês observarem, para vocês estarem identificando e interpretando um exame complementar, é muito importante, primeiro de tudo, vocês observarem quais são os ossos que vocês estão enxergando nas imagens. Então, a gente consegue ver a parte distal do úmero, nós conseguimos visualizar um rádio e uma una por completo, por inteiro, e nós conseguimos visualizar também alguns ossos do carpo lá na parte de baixo do exame. O número 1, então, representa o osso da una. O número 2 está mostrando o osso do rádio. Muito importante vocês observarem os contornos dos ossos, as delimitações, a anatomia, o formato do osso, para vocês saberem qual osso que está na imagem. Então, número 1, a una. Número 2, o osso do rádio. O número 3 está mostrando o processo estiloide do rádio, que é um acidente anatômico que fica na borda, no lado lateral do rádio. O número 4 mostrando então o processo estiloide da una, que é um acidente anatômico que fica na parte distal da una, comparando com o número 5,
a cabeça da una, o processo estiloide da una ele é menor, a cabeça da una é um acidente maior. Número 6, tuberosidade anterior do rádio. Observem que ela dá para perceber bem certinho onde ela está posicionada, o contorno dela. Número 7, mostrando o processo coronoide da una. Número 8, o colo do rádio. E um dedo acima, estamos na cabeça do rádio, o acidente número 9. Número 10, fossa ou incisura troclear da una. A fossa ou a incisura troclear da una é a fossa que recebe a tróclea do húmero, e aí onde encaixa os dois ossos para formar uma das articulações do cotovelo, que é a articulação húmero-ulnar. Então, esses são os ossos, esses são os acidentes anatômicos que vocês observam num raio-x de antebraço AP. Este exame é um exame, então, do cotovelo AP. O exame de raio-x do cotovelo AP, a imagem que vocês estão observando, é uma imagem da parte anterior do cotovelo e o raio central ele entra na parte anterior e sai na parte posterior. Então, vocês estão vendo um cotovelo na região anterior dele. Número 1, então, mostrando o osso do húmero. O número 2, mostrando o osso da una. E número 3, mostrando o osso do rádio. Novamente, peço para vocês sempre identificarem quais ossos vocês estão vendo nessa imagem, o contorno dos ossos, para vocês saberem qual osso é. O número 4, essa estrutura mais arredondada, a fossa do olecrano do húmero. Por mais que vocês estão enxergando um cotovelo de frente na vista anterior, a fossa do olecrano, por ser um acidente muito grande na vista posterior, ela aparece então com uma densidade diferente. Então, a 4, fossa do olecrano do húmero. Número 5, o epicôndilo lateral do húmero. Por que é o epicôndilo lateral? Porque está no mesmo lado do osso do rádio. O rádio sempre é um acidente que está na lateral. O número 6, mostrando a cabeça do rádio. Um dedo abaixo da cabeça do rádio, encontramos o colo do rádio, que é o número 7. O número 8, mostrando o epicôndilo medial do húmero. O epicôndilo medial ele é maior do que o epicôndilo lateral. Isso já é um ponto de referência, nós podemos identificar e saber que o húmero, este lado do húmero é o lado medial por conta do epicôndilo medial que é maior. E também ele vai ser medial porque ele está no mesmo lado do osso da una, que é o número 2. E aí a una sempre vai estar posicionada no lado medial, então a gente tem o epicôndilo medial. 9, a tróclea do húmero. O número 10, na parte de baixo da tróclea do húmero, aquele acidente mais pontudo, o processo coronoide da una. E o número 11, mostrando então a tuberosidade anterior do rádio. Este exame está mostrando um cotovelo perfil, ou seja, vocês estão enxergando a articulação do cotovelo agora de lado, de perfil. O exame é um exame lateromedial, ou seja, o raio-x, o raio central entra na região lateral, no lado lateral, e sai no lado medial do cotovelo. O que vocês estão observando então? Número 1, o osso do húmero. Número 2, o osso da una. Número 3, o osso do rádio. Número 4, mostrando a fossa ou a incisura troclear da una. É onde encaixa a tróclea do húmero. Número 5, o processo coronoide da una, aquele acidente anatômico mais pontudo na região anterior, na frente da fossa. O número 6, o colo do rádio. O número 7, mostrando o epicôndilo lateral do húmero. O número 8, mostrando a região do olecrano da una, que é a parte posterior da fossa, a parte de trás da una. E o número 9, representando então e mostrando
a região da cabeça do rádio. Então, esses acidentes que vocês enxergam num exame de cotovelo de perfil. E para finalizarmos a nossa aula, vocês estão observando um exame, um raio-x do osso do húmero, um húmero AP. Vocês estão observando ele na região anterior do osso. Então, por ser um exame AP, o raio central entra na região anterior e sai na região posterior. O número 1 está representando então a cabeça do húmero. A cabeça do húmero é a estrutura mais arredondada na região proximal do osso. Ela está localizada sempre no lado medial do osso, então todo esse lado dele que encontra-se a cabeça do húmero é o lado medial. No lado contrário, atrás da cabeça do húmero, encontramos então o número 2, que é o tubérculo maior do húmero. O tubérculo maior do húmero está posicionado no lado lateral do osso. Então, são dois pontos de referência para a gente saber qual é o lado lateral, qual é o lado medial do osso. O número 3, encontramos o tubérculo menor do húmero. Ele é um tubérculo que está mais anteriorizado no osso, a posição dele está mais anterior. E o número 4, então, já na diáfise do osso, encontramos o corpo do húmero. No corpo do húmero, o número 4 é uma região que a gente encontra bastante fraturas, é muito comum a gente ter fraturas no corpo. E também um dedo abaixo do tubérculo menor, nós encontramos o colo cirúrgico do húmero. Não está marcado na imagem, mas também é uma estrutura que ocorre bastante fraturas. Então, com isso, finalizamos a anatomia do antebraço, cotovelo e braço.